Tragédia de Santa Maria. Capítulo 3. Em vigilância. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, é forte, mas a carne é fraca. Jesus Cristo. Antônio José de Maria e Sequeira de Barbedo deixou-se permanecer em Portugal pelo espaço de 2 anos. Indispensável seria, afirmava judiciosamente, acompanhar a filha, auxiliando-a a adaptar-se aos novos costumes, revigorando-a com sua presença afetuosa, até que se harmonizasse com a parentela, a que não estava habituada, mas que tudo tentava a fim de cativá-la, bondosa e amoravelmente. A menina, porém, demorava a esquecer os afetos deixados no Brasil, e afirmaremos, lealmente, que jamais esqueceu o berço natal, os campos cultivados da próspera e rude fazenda, onde se ouviam as toadas dolentes ou compungidas dos escravos a recordarem a distante Luanda ou a Guiné sonhadora, que sabiam jamais voltariam a habitar. A senhora Conceição, a negra Balbina, que a amamentara com desvelos maternais, Maria Rosa, sua filha, que mais tarde seria a mãe de Antônio Miguel, a linda mestiça Juanita, sua corte de negrinhas ataviadas de berrantes vestidos e grandes laços à cabeça, qual ela própria usava e exigia para aquelas. Eram recordações que a bondosa criança arrancava lágrimas inconsoláveis, temendo o angustiado pai que a saudade chegasse a comprometer-lhe a própria saúde. Mas é bem verdade que o tempo e a ausência são os melhores conselheiros para o coração que precisa esquecer. Pouco a pouco, a filha de Maria Susana conformou-se. Novos afetos povoaram-lhe o ingênuo coração, retendo-lhe as atenções no círculo em que vivia. Encontrava-se em idade escolar e os estudos lhe desviaram os pensamentos para os novos interessantes preocupações. Outras companheiras gentis e prestimosas tiveram a magia de esfumar de suas lembranças os vultos humildes das negrinhas que, no entanto, não a puderam jamais olvidar, as quais por ela choravam, entre lamentos de saudades, desprotegidas que ficaram em sua ausência e bem cedo levadas aos árduos mistérios da lavoura, provando as dilacerações do tronco ou do pelourinho, pois que o pátio dos castigos reiniciara a sinistra programação de flagelação e ignomínia. Instalada nas Doroteias, em Lisboa, em recomendações paternas para uma educação aprimorada, no fim de 2 anos a pequena Esmeralda, então já consciência dos deveres escolares e manifestando boa disposição física, moral e mental, foi pelo pai entregue aos cuidados de avós e tios, os quais, com prazer, se prestaram a velar por ela, ficando ele livre para retornar ao Brasil, a fim de reassumir a direção dos seus interesses. Barbedo atingira então a mais bela aparência do homem, pois contava 34 anos. Vigoroso e atraente, adquirira certa beleza máscula, impressionante que não passaria despercebida a quem quer que fosse e ao belo sexo ainda menos. Seus familiares aconselharam-no prudentemente a retornar ao Brasil de posse de um novo matrimônio. Ali estavam ao seu alcance jovens de boas famílias, graciosas e dignas donzelas, que se dariam por muito felizes se lhe unirem pelo casamento. Todavia, fiel ao errôneo traçado que se impusera, desatendera às leais sugestões recebidas e voltou a Santa Maria completamente só, decepcionado mais de uma gentil patrícia que dele esperavam atitudes mais amáveis. Entretanto, a solidão de que se cercava não tardou a envolver seu ardente coração em ondas deprimentes de neurastenia e nostalgia. A insônia torturava suas noites, povoando-as de desoladoras preocupações.
O mau gênio alterou-lhe a paz interior, infelicitando as horas que vivia e alterando-lhe as disposições orgânicas que se ressentiam dos embates nervosos. A fim de distrair-se, dedicava-se ao trabalho com ardor excessivo, desculpando-se com o pensamento de que seria necessário oferecer à Esmeralda um futuro luminoso, que a compensasse da desdita de ser órfã de mãe ao nascer e de se ver exilada em um educandário, afastada do berço natal e dele próprio seu pai. E assim sendo, necessariamente maiores exigências exercia sobre os escravos, que choravam sob o ardor de disciplinas feudais. Muitas vezes, apreensivo, temeroso do futuro e sentindo algo indefinível que se desabaria sobre ele, como um ricochete, em virtude da aspereza com que havia por bem tratar os desgraçados, cujo trabalho enriquecia, aconselhei-o a renovar os métodos no trato com a escravatura, lembrando-lhe a qualidade do gênero humano, que, oriundo de um mesmo Criador, seria o mesmo à vista de Deus. Gargalhava então com displicência impertinente, rebatendo minhas observações com remoques desse terror. Vossas ponderações são próprias da ideologia dos filósofos e dos santos, meu caro compadre, mas não o reflexo positivo da realidade. Uma raça inferior, primitiva como esta, não se igualará jamais ao europeu civilizado. Não discuto as sutilezas da criação. Deixo-as aos exegetas, aos representantes da Igreja, únicos em que reconheço autoridade para resolverem um assunto. Sou comerciante e nada mais, e como tal, justo será que aspire à prosperidade para os meus interesses. Se a esses escravos comprei com meu ouro, se os alimento e agasalho às minhas expensas, tenho sagrados direitos sobre eles, e eles me deverão obediência e veneração. Um dia participou-me que empreenderia uma viagem pelas capitais do Brasil, que ainda não tivera ocasião de visitar. A solidão de Santa Maria enlouquecia-o. O clima implacável da metrópole deprimia-lhe a saúde. Necessitava de repouso e distração que o ajudasse a vencer o enervamento de que se sentia possuído. Assim também o tédio exasperador que aniquilava sua vida. Aprovei a resolução, aconselhável por qualquer médico, desejando-lhe sinceramente os melhores resultados. E lá se foi então para o Recife, após pequenas temporadas em 2 ou 3 cidades da Bahia, desejoso de contemplar Olinda e os vestígios da passagem em Pernambuco do príncipe de Nassau, em cujo nome tocava frequentemente com altivez e desdém. Certa noite, no salão de jantar da pequena hospedaria em que se domiciliara, Barbedo lia os jornais recém-chegados da corte, abstraindo-se totalmente de quanto o cercava. A noite estava quente e deliciosa e as janelas abertas deixavam chegar até ele rajadas contínuas do aroma doce das mangueiras em flor, que proliferavam ao redor da pitoresca mansão. Ao longe, o oceano, entontecido pela força indômita da maré cheia, fustigava as praias com arremetidas selvagens, elevando ao ar gemidos bravios como de raivas inconsoláveis. Havia muito a ceia terminara. Os demais comensais se retiraram em algarvias álacres, dirigindo-se à rua a fim de desfrutarem o frescor das praias, enquanto ele continuara absorto na leitura, sem desviar o olhar do enredamento das intrigas políticas que enchiam as colunas dos ditos jornais. Não obstante, percebia vagamente que alguém se postara do outro lado da mesa, fronteiriço a ele, e como ele próprio ali se imobilizara, sem atender às delícias da noite serena que avançava enluarada. Tratava-se, porém, de percepção intuitiva, mais do que positivada por suas faculdades motoras,
uma advertência do consciente, sensação fluido-magnética que lhe desagradava, mas das quais sua atenção mental racional ainda não participara, fazendo-o tomar conhecimento objetivo do que realmente se passava. Subitamente, ao virar de uma página, seu olhar resvalou sobre um vulto, destacando-lhe as formas. Ainda assim, absorto, retornou automaticamente à leitura, disposto a prosseguir. Porém, tão celeremente quanto acabara de distinguir o mesmo vulto, seus olhos, sua mente, sua percepção de volta às fixações normais do mundo externo, retornaram sobre aquelas formas, agora realmente lhe prendendo a atenção. Tratava-se de uma mulher que orçaria pelos 25 anos, de compleição vigorosa, como em geral apresentam as pessoas afetas aos trabalhos menos leves, alta e morena, bastante bonita e sedutora no seu tipo, com grandes olhos negros, faiscantes e buliçosos, lábios vermelhos e arqueados, mas polpudos e grandes, indicadores de indomável ardência passional, de sensualismo pronunciado, enquanto os cabelos negros e fúlgidos, muito empastados de óleos caseiros, esparramavam-se negligentes sobre as costas e os trajos, meio desleixados, eram de inferior tecido de cor berrante. O ilustre Sequeira de Barbedo franziu os supercílios. Chocado, a jovem fitava-o provocantemente, como se desejasse absorvê-lo com os olhos, enquanto um meio sorriso impertinente lhe alongava mais o traçado da boca, em que belos dentes, talvez demasiadamente graúdos para uma boca feminina, mas incontestavelmente alvos e limpos, se deixavam à mostra. O jovem fazendeiro conhecia de vê-la servir à mesa desde que chegara a Recife. Sabia chamar-se Severina Soares e ser sobrinha da proprietária da hospedaria. Casualmente, ouvira os demais hóspedes comentarem a seu respeito, que fora seduzida e abandonada com uma filha de tenra idade e que não se conduzia à altura da dignidade feminina. Não lhe dirigira, porém, jamais a palavra. Não se sentira atraído por seus encantos, visto que não se preocupara com a insignificância da sua individualidade, não lhe podendo descobrir, portanto, qualquer detalhe de sedução. Orgulhoso e taciturno, não seria uma singela servente de hotel que baixaria os olhos, pouco interessados em conquistas sentimentais. Vendo que a moça não desviava o olhar ou demonstrava timidez ante sua expressão de desagrado, por se ver assim contemplado, antes parecendo agir propositadamente, interrogou, servindo-se de tonalidade rude. Poderei inteirar-me da razão por que estará aí a fitar-me parvamente? Deseja alguma coisa? Sim, respondeu audaciosa, entre cínica e desdenhosa. Desejaria contemplar seu belo porte durante a vida inteira. O viúvo de Maria Susana levantou-se, estrito observador do respeito aos tetos alheios, dispôs-se a retirar e sem responder à inusitada provocação, despreocupado de qualquer aventura a respeito da sobrinha de sua hospedeira, para a qual absolutamente não se sentia inclinado. Mas esta, prometendo-se não perder terreno e certa de que ensejo mais propício não tornaria a encontrar, para fins que trazia em mente, deteve-o suplicando-lhe, tomando-lhe o braço. Rogo-vos que não se vá, senhor doutor, e que reveleis o gracejo. Sim, desejo falar-vos, desejo algo de vossa bondade. Sou paupérrima, quase miserável, como vedes, infeliz servente de um hotel, humilhada, menosprezada, por parentes rigorosos que me aborrecem e que me atiram de má vontade com o pão que me sacia a fome. Tenho uma filha, que conheceis, a qual vive enfermiça porque não disponho de recursos para medicá-la convenientemente.
Não posso nem mesmo comprar-lhe uns sapatinhos com que lhe proteger os pés. E a pobrezinha, apesar de doente, vive de pés descalços. Seis que sois médico. Venho pedir-vos a caridade de examinar minha filha, prescrever o tratamento, ajudar-me na obtenção dos medicamentos, visto que os não posso comprar. Sentimento indefinível fez vibrar o coração do antigo facultativo. Por um instante, múltiplos pensamentos lhe atropelaram o cérebro. Severina não mentia. Ele próprio tivera ocasião de perceber algumas vezes os maus tratos infligidos a ela como a sua filha pelos familiares de quem dependia. O rigor com que eram ambas suportadas, e a criança enferma era de todos conhecida. Pálida, mirrada, os pés descalços, o ventre obeso denunciando anemia e desnutrição, a tosse rebelde e incômoda pronunciando bronquite crônica. Subitamente lembrou-se da sua adorada Esmeralda. Oh, e se ele próprio não pudesse trazer aquela filha querida, razão mais forte da sua existência, protegida pelo conforto que lhe assegurava? E se fosse Esmeralda, e não a filha de Severina Soares, que não possuísse míseros sapatinhos com que proteger os pezinhos e se trajasse com roupinhas rotas, enfermiça e frágil como essa? Atingindo a sua sensibilidade paterna pelas expressões doridas daquela jovem mãe, a quem interpretou sincera e aflita, bem assim a sua condição de médico, desnuviou-se-lhe o semblante e foi bondosamente que retorquiu. Traze-me tua filha, pobre mulher, para que eu a ausculte. Atenderei aos teus desejos. E com efeito assim procedeu, iniciando o tratamento consciencioso na pobre criança e humanitariamente provendo suas necessidades que reconheceu totais. Não obstante, tão bela ação realizava ele por mero dever profissional e humanitário, absolutamente destituído de intenções subalternas a respeito da humilde servente do hotel. Esta, porém, observando-o dedicado a prover a carência de recursos para o tratamento da pequena enferma, pretendera vê-lo assim se conduzir por desejar tornar-se amável para com ela própria. Entregara-se, portanto, à esperança de conseguir o amor de Barbedo, insinuando-se de qualquer forma em sua vida por intermédio da infeliz situação daquela filha que a ele inspirava compaixão. E por isso mesmo não perdia ensejos de se aproximar dele, criando até mesmo possibilidades de ser desrespeitada. Violenta paixão exaltava os sentidos primitivos da bela pernambucana, desorientando-lhe a mente e incendiando-lhe o coração. Barbedo era encantador, e a altivez com que se conduzia, a fria indiferença por ele manifestada em assuntos sentimentais, como o orgulho que lhe transparecia das atitudes normais, eram fatores que a excitavam imoderadamente. Sabia-o de outro modo riquíssimo, liberto de quaisquer compromissos passionais, o que fortalecia porventura ainda mais suas insanas aspirações. Oh, se esse homem incomum pudesse amá-la, se a desejasse ao menos para companheira da sua solidão, estabelecendo convívio permanente entre ambos, se consentisse em transportá-la para o sul, instalando-a em sua fazenda, onde não mais viesse a sofrer humilhação da miséria e do menoscabo infligidos a ela e a sua filha pela própria parentela, confessar-lhe-ia compensada de quantos dissabores a sorte adversa lhe fizera provar. Temia vê-lo partir de um momento para outro, sem que nenhum entendimento amistoso estreitasse as relações entre ambos, e compreendendo que jamais lograria de sua parte atitudes menos respeitosas ou indiferentes, dispôs-se a provocar situações irremediáveis que possibilitassem a realização dos seus intentos. E assim foi que o orgulhoso descendente do Sequeira de Barbedo, a si mesmo estranhando, permanecera no Recife durante 3 longos meses,
subjugado pelas ardências amorosas da astuta pernambucana, de quem se tornara amante, cúmplice, portanto, de lamentáveis transgressões às leis do decoro e da moral. O viúvo de Maria Susana, certamente, não se comprometeria arrastando por um sentimento de vero amor, porquanto este é inseparável dos costumes dignificantes. Antes, contaminado por subalternos arrastamentos, deixara-se vencer pelas teias infernais de uma condição deprimente, depois de haver rejeitado oportunidades nupciais que melhor assentariam ao caráter do homem honrado. Quando, algum tempo depois, o jovem fazendeiro regressara ao solar de Santa Maria, seus escravos e servidores, assim os comensais mais íntimos, surpreenderam-se vendo descer da caleça de viagem, que seguira nos rastros do cavalo que o conduzia, uma mulher alta e morena, de feições duras e pouco simpáticas, mas grandemente bonita, acompanhada de uma menina cuja aparência débil e desgraciosa não sugeria senão 7 anos, quando na realidade contava 10, um ano a mais, portanto, do que a pequena Esmeralda, que continuava no internato de Lisboa. Pouco a pouco, Severina Soares introduzia sua própria displicência no recinto doméstico, que dirigia a princípio a título de simples zeladora, a falta de uma legítima senhora, para com o decorrer dos dias insinuar-se sutilmente, concedendo-se direitos que em verdade não possuía. Escandalizada e ofendida com a intromissão indébita, a senhora Conceição preferira retirar-se da fazenda para a corte, não se adaptando ao indecoroso proceder do irmão. Este, não obstante, conscio do mal que praticara, conservava-se discreto, não concedendo à amante senão limitada liberdade na direção dos domínios. Enseguecido, porém, pelo próprio orgulho que o inibia perceber o avanço que a moça pernambucana tomava na autonomia do antigo solar. Tratava a Barbedo com altivez, sem jamais lhe demonstrar afetos. No entanto, fornecia-lhe e à filha o mais desvanecedor conforto, o que a ambas permitia os se ataviarem de grandes damas, a despeito da ausência de graças naturais que nelas não existiam. Por outro lado, Severina teria o dever de se apresentar discretamente como simples zeladora da casa, o que a irritava tacitamente, e a própria criança a quem medicara com bondade, debelando-lhe o mal físico. Meu altivo compadre não concedia senão um trato severo e respeitável, dela exigindo a máxima consideração à sua autoridade. Intimamente singular aversão, vaga e indefinível, nutria por mãe e filha, e muitas vezes, em momentos de íntima perquirições, indagava dos próprios pensamentos por que concordar em trazê-las para o próprio lar, lamentando a fraqueza que o arrastara a penalizar-se tanto de uma como de outra. Os anos passavam. Da intimidade doméstica, o acontecimento avançara até o domínio do público, e ainda que o rico fazendeiro desejasse contrair matrimônio em família considerada e proba, já não seria possível, porque não encontraria quem em sua palavra confiasse para tão séria finalidade. Cada hora escoada à frente das rotas de Barbedo, conservando a ligação impúdica, seria um novo elo a entrelaçá-los, permitindo a Severina um triunfo a mais e àquele incapacitado para um rompimento que dia a dia menos probabilidade tinha de se efetivar. Não raramente a sagaz nordestina ousava averiguar possibilidades para a legalização da situação. A ambição sobre os haveres de Antônio de Barbedo criava em sua mente cúpida o desejo de se tornar realmente a senhora daquelas imensas propriedades, legitimar a filha, facultando-lhe o uso do nome ilustre, assim promovendo-lhe futuro auspicioso a par da herdeira, que sabia existir de além-mar
como no coração saudoso de seu pai. A tão ingênuas insinuações, porém, Barbedo gargalhava, hostil e desprezativo, quando não reprimia tão ambiciosos ímpetos com observações chocantes ofensivas. Todavia, Severina Soares perseverava nos mesmos intentos, não esmorecendo na peleja a respeito daquele a quem sutilmente, cada vez mais, enredava nas próprias maquinações. Aberto que foi esse parênteses a fim de equilibrarmos nossas informações em marcha inteligível, afastemo-nos de Santa Maria em busca do oceano, o qual transporemos voltando a Portugal, cenário encantador que não nos permitiremos dispensar para estas singelas narrações.